Oi pessoas, espero que estejam todos bem. E na semana passada eu postei uma história que foi construída a partir de pequenos trabalhos dos meus alunos de bastante tempo atrás. Eu juntei os pedacinhos de histórias e fui montando uma história maior, que foi o Lago Misterioso que vocês viram. Então, a proposta para agora, para essa semana, é que vocês inventem uma história. Ah, como é que eu vou inventar uma história? Bom, primeiro queria dizer para vocês que as atividades que envolvem inventar são as que eu mais gosto. São as que eu mais admiro, que eu mais me surpreendo, que eu mais aprendo. Então essas são as que eu mais tenho aquela expectativa. Em relação a como inventar, tem várias formas de se contar uma história. Eu posso contar para vocês que hoje de manhã eu acordei, espreguicei, fui tomar café com torrada. Tá? Não aconteceu nada de emocionante, entendeu? Mas é uma história. Eu estava pensando num formato específico de história. Qual é o formato? É o formato a ideia é que vocês inventem um personagem. Esse personagem pode ser um ser humano, pode ser um cartoon, pode ser um bicho, pode ser um objeto. Vocês inventam um personagem, pode ser um ser que não existe, um formigossauro, uma formiga dinossauro, sei lá. Então vocês inventam um personagem e inventam o que ele vai ter que fazer. Por exemplo, a formiga-sauro vai ter que levar a pedra mágica lá no alto da montanha. E, no meio do caminho, alguma coisa, ou alguém, ou algo, vai atrapalhar ele, vai desviar ele do que ele tem que fazer. Então, essa seria a estrutura da história. Um personagem que vocês vão inventar que vai ter que fazer alguma coisa. Eu pensei em dar alguns exemplos mais conhecidos. Por exemplo, na Bela Adormecida. A Malévola fica super chateada, aquela história toda, e lança uma maldição. Entendeu? Então, o percurso da Bela Adormecida era virar a rainha lá virar a princesa e depois a rainha. E a Malévola seria a pessoa que criaria algum problema. Você vê que até no filme, diferente da história, a Malévola acaba sendo o amor verdadeiro que desperta, né? Isso é muito interessante. Outra é, por exemplo, a Branca de Neve. A questão dela era com a rainha, que tinha uma questão com a Branca de Neve. Então, a Branca de Neve, o destino dela normal era ser a rainha, porque ela era filha do rei. A Chapeuzinho Vermelho, o que ela tinha que fazer era na casa da vovó. E quem atrapalhou era o lobo. O Pinóquio. O Pinóquio é aquela história de a fada dar ele movimento, mas ele ainda é um boneco. E o caminho dele seria ser um menino de verdade. No meio do caminho vem o João Honesto, aquela raposa e aquele auxiliar dele lá, e dão aquela meio desviada nele. Né? No Rei Leão, o Simba, o destino do Simba era ser o rei, né? E quem atrapalhava isso era o Scar, que seria o rei, e foi rei durante um tempo, né? Na Pequena Sereia é a Úrsula. A Úrsula, irmã do Tritão, pai da Pequena Sereia, foi banida do reino. A história tem outras facetas e acabou que fez aquele acordo com a Ariel, né, Pequena Sereia. No Toy Story 1, que aí cada Toy Story tem uma abordagem. Aquele vizinho que transformava os brinquedos em mutantes. Então a ideia é essa. Inventa um personagem, inventa o que ele vai ter que fazer e inventa quem vai atrapalhar. E eu gostaria que vocês, depois de fazerem isso,
gravassem. Para gravar vai precisar de ajuda de alguém, com certeza. Para inventar, vocês não precisam de muito. E mandem para mim a história. Vocês me contando, apresentando os personagens e me contando qual é a história. Tá bom? Um beijo, um queijo e uma pata de caranguejo.